Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kézia Ramos. Vem pra cá, fique à vontade. A gente fala agora sobre tratamento para dependência de analgésico. Quanto tempo dura esse tratamento, né? E qual a eficácia? Será que esse tratamento realmente funciona? Essa e outras perguntas a gente tem a honra de receber agora no nosso programa o doutor Hélio Henrique Vilaça. Ele que é formado pela Universidade Internacional Médica de Kursk, na Rússia. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Kézia. Muito obrigado por nos receber. Bom, a gente vai falar agora desse assunto tão importante. Eu queria que o senhor falasse sobre o tempo do tratamento. A gente sabe que o tratamento tradicional ele demora anos, né? E ainda não tem uma eficácia boa. E o tempo do tratamento feito pela ANR, ele é um tempo reduzido, né? Isso mesmo. Eu vou iniciar, Kézia, falando um pouquinho sobre o tratamento que nós temos aí no Brasil, né? Que já há alguns anos não existe mudança aí na diretriz, né, do tratamento. Então, assim, nós temos um tratamento sem consenso de tempo, ou seja, nós temos a abordagem, mas nós não sabemos quanto tempo que leva para o paciente exatamente ficar sem a dependência, ou seja, pode levar de meses a anos. E sobre índice de falha terapêutica, eu não consigo trazer assim em número para você, mas nós sabemos que muitos dos pacientes que tentam pelo tratamento que nós fazemos no Brasil, o índice de falha terapêutica é muito alto, né? Em comparação à neuroregulação. A ANR, a neuroregulação acelerada, né, no português, ela traz consigo uma eficiência muito maior por tratar diretamente os receptores de opioide, fazendo um bloqueio desses receptores, certo? É como se fizesse um reset, digamos assim, do cérebro. Justamente. É, como se nós fizéssemos aí, dando Um start. um start novamente, né? Para que esse cérebro, então, voltasse a ter os proveitos da endorfina que é produzida pelo nosso próprio corpo. Questão de tempo no tratamento da neuroregulação acelerada, nós temos aí um tratamento dentro de 36 horas, sendo que algumas pessoas, por exemplo, depende muito da pessoa, da idade, do peso. Então, assim, cada paciente é único, vamos dizer, então, no tratamento. E a questão do tempo, o máximo de tempo que um paciente fica é 36 horas, sendo que esse tempo pode ser reduzido, dependendo de cada caso. E a gente percebe também que a eficácia tem uma diferença muito grande, né, doutora? Sim, porque a eficácia do tratamento a gente já percebe logo de início. Então, o paciente ele já sai livre da dependência, sem crise de abstinência e sem a fissura. Ou seja, ele já sai sem problemas para ir viver a vida dele, né? Se ele não fizer mais uso de opioides, ele está livre desse problema para sempre. Justamente. Aí agora a gente fala sobre questão de escolha. Uhum. Agora é uma questão de escolha. Porque a raiz biológica do problema, vamos dizer assim, foi tratada. Ou seja, ele não vai ter aquela crise de abstinência, Não. Ele não vai ter aquela fissura pelo medicamento. Não vai ter a fissura, não vai ter mais o desespero, né? Ele vai ter controle. Vai conseguir ter o controle. Só que a escolha de fazer ou não uso novamente, aí fica para o paciente, logicamente, é uma decisão dele. Uhum. Ele já não está mais sendo comandado pela medicação, né? E pelo sistema biológico descontrolado. Justamente. Então fica só a questão da decisão dele mesmo. Doutor, como é feito esse processo, né? A pessoa que está nos acompanhando agora, ela liga, conversa com a equipe, tem toda uma equipe para receber, né? Justamente, nós temos uma equipe agora no Brasil, né? Anteriormente somente nos Estados Unidos, agora no Brasil nós temos uma equipe que está preparada para receber o pessoal, eles entram em contato, né? Onde esse paciente ele já recebe algumas informações iniciais e passa por uma consulta médica ambulatorial, para ser colhida aí a história do paciente, né? Saber certinho quais as comorbidades de repente que esse paciente tenha, para que nós tenhamos aí um sucesso terapêutico. Quem pode fazer esse tratamento, doutor? Não existe limites, por exemplo, quanto à questão de idade, vamos dizer assim, comorbidades. O que é feito é uma adaptação para cada um desses pacientes. Então, como nós já falamos anteriormente em algumas entrevistas passadas, que existem bebês que nascem com dependência e esses bebês também podem ser tratados, né? E existem idosos também que ficam dependentes e esses idosos também podem ser tratados. Nós estamos falando de extremos, né? Então, assim,
Logicamente, então, que o tratamento ele pode ser instituído para pessoas independente da idade e independente de comorbidades. Cada paciente é um individual. Então, assim, um tratamento para um é diferente do tratamento para o outro. O tratamento para uma criança é diferente do tratamento para um adulto. Doutor, uma vez que o paciente ligou, já conversou, fez a primeira consulta, qual que é o próximo passo? O próximo passo, nós organizamos a vinda da equipe dos Estados Unidos para tratar esse paciente. Todo o tratamento realizado no Brasil é supervisionado pelo Dr. André Weissman, fundador, né, da ANR, e juntamente com ele vem uma equipe dos Estados Unidos, né, para estar fazendo esse tratamento conosco, numa cooperação científica que nós temos, dos pacientes brasileiros, né? O paciente que faz o tratamento, né, que faz o tratamento pela ANR, ele sofre? É porque muitos pacientes falam assim, nossa, mas eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de sentir dor, eu tenho medo de passar por um processo que eu não vou dar conta, porque está acostumado com o tratamento aqui no Brasil, né? Certo. Esse feito pela ANR, tem esse sofrimento? O sofrimento que o paciente vai ter é somente pela ansiedade de esperar pelo tratamento, de repente. Só isso? Só isso, só a expectativa, porque o tratamento em si, ele não é doloroso. A pessoa ela não sofre com as crises de abstinência, ela não sofre com os efeitos deletérios da abstinência. Então, a pessoa, ela, vamos dizer, ela faz o tratamento e acorda livre, né? Livre da dependência, sem passar por todo esse sofrimento. Que maravilha. E uma vez feito o tratamento, essa mulher, digamos assim, que fez esse tratamento e ficou livre da dependência aí, né, desses analgésicos, os famosos opioides, e se ela quiser engravidar, o filho ainda tem resquícios que pode fazer com que a criança nasça com a dependência ou não? Depois que ela passou pelo tratamento, ela pode ter filho normalmente? Logicamente que esse é um evento biológico específico, sendo que, uma vez a neuroregulação, o paciente estando neuroregulado, é como se ele retornasse ao estágio pré-dependência, a situação pré-dependência, ou seja, o organismo da mulher, no caso, né, que quer ficar gestante, retornou para um equilíbrio. Ela poderá engravidar normalmente, sem problemas. Que maravilha, que boa notícia, né, gente? Em até 36 horas, o tratamento é feito e o paciente fica livre da dependência de opioides. Mas tem pacientes que é até menos tempo que isso, né? Claro, existem pacientes que nós conseguimos, vamos dizer assim, um tempo muito menor do que as 36 horas, né? E o paciente é sedado e Ele ele já acorda Isso, bem? Como é que funciona? O paciente ele vai ser submetido a um procedimento de anestesia. Vamos dizer, então quais os riscos disso? O mesmo risco de uma anestesia para cirurgia, só que sem um procedimento invasivo, vamos dizer assim, porque nós não vamos entrar para uma sala cirúrgica. Então o paciente ele vai ser anestesiado e ele vai, logicamente, dormir, né? E vai acordar, por exemplo, sem a dependência. O processo é realizado todo, né, em um centro de tratamento intensivo, o paciente fica ali sendo monitorado, estando livre da dependência, ele já é encaminhado ao apartamento novamente. E já tem pacientes que fizeram esse tratamento aqui no Brasil, né? Já sim, já tem pacientes que fizeram tratamento no Brasil e graças a Deus estão bem. Que maravilha. Qual que é a emoção, doutor? O senhor que já acompanhou aí esse tratamento de perto, qual que é a emoção de ver um paciente abrir os olhos, né, e perceber que ele está livre daquela fissura, livre daquela dependência, daquele desespero? A realidade de quem acompanha uma situação assim, sabe que a gente está falando de coisas extremas. Pessoas que às vezes perderam o prazer de viver. Então nós estamos falando de pessoas às vezes que enfrentam o desejo, por exemplo, de morrer, pessoas que não têm vontade de viver. Então é muito difícil você ver algo que nós nascemos com o instinto natural de preservar a vida e a pessoa perder esse instinto, né? Ele querer matar essa dor que ele tem, né? Dando fim à vida. E quando a gente vê uma pessoa que estava sofrendo com um tipo de situação dessa que parecia ser um pesadelo e algo impossível, porque a dificuldade que nós estamos enfrentando é a falta, na verdade, de informação das pessoas, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo, tirando a própria vida e não sabem que existe tratamento,
não sabe que existe, por exemplo, um tratamento eficaz que ela consiga ficar livre realmente dessa situação, né? Na verdade, eu não consigo colocar em palavras, né? Mas é muito emocionante. Eu falo quando você está enfrentando algo que para você parece ser algo impossível de acontecer, a gente normalmente coloca a palavra milagre, né? Algo que a gente não espera e acontece, a gente coloca a palavra milagre. Então, para mim, quando eu vi isso acontecer, né? Todo esse processo acontecer, para mim realmente, apesar de eu ser da área da ciência, né? Para mim se tornou como se fosse um milagre, né? Justamente por enfrentar essa situação de perto, com outras pessoas, né? E perceber pacientes desesperados aí. Doutor Hélio, eu quero agradecer sua participação. Vamos deixar o Instagram para as pessoas te acompanharem. O senhor sempre está fazendo lives, né? Isso. E tem um canal no YouTube também, né? Isso mesmo. Por favor, deixe pra gente. Doutor Hélio Vilaça, pessoal, nosso Instagram e o nosso canal do YouTube. Doutor Hélio Vilaça. Pode entrar lá, acompanhar todas as informações. Tem uma equipe preparada para te atender. Obrigada, doutor, mais uma vez. Obrigado, Kézia, por nos receber. Sempre um prazer. Prazer é todo nosso. E lembrar você que existe saída. Às vezes você está enfrentando esse problema e acha que não tem jeito mais, acha que não vai dar conta mais, tem crises atrás de crise, existe saída. O tratamento pela ANR é feito em até 36 horas e o paciente fica livre dessa dependência de analgésico. A gente vai para o intervalo, já já tem muito mais, é claro, você não perde por esperar.